Hoje nós estamos na continuação de uma série de mensagens que nós iniciamos na semana passada, intitulada Disciplinas Espirituais. Quem aqui estava na semana passada? Se você não pegou a primeira mensagem, eu quero muito te encorajar a entrar no nosso canal do YouTube e pegar a primeira administração dessa série, que é a absorção bíblica. Eu tenho certeza que Deus irá falar muito com você. Nós entendemos e enfatizamos na semana passada que o objetivo da vida cristã é se tornar parecido com Jesus. Todos nós estamos em um caminho, todos nós estamos num processo para nos tornar parecidos com Jesus. Todo cristão tem um destino definido, que é se tornar como Jesus. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, no verso 29, dizendo que aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Em João 3,16, Jesus é apresentado como o unigênito do Pai. João vai escrever que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João, Jesus é chamado de unigênito, mas em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos ser transformados à imagem dele, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Enquanto em João ele é apresentado como único, Paulo o apresenta como o primeiro de muitos. Você é filho de Deus, criado à imagem dele, e Jesus morreu para te possibilitar ser transformado para se tornar como ele é. Então eu queria muito que você apertasse a mão da pessoa que está do teu lado e fala assim: Deus te predestinou para ser como Jesus. Amém? Todo cristão foi chamado para ser como Jesus. Não tem outra escapatória. Todos nós fomos destinados a nos tornar como Jesus. E nós aprendemos que Deus usará de muitas coisas para nos transformar, mas pelo menos em 3 dessas coisas Ele vai usar para mudar a sua vida, para transformar você. A primeira das coisas que Deus vai usar para nos mudar são as pessoas, os relacionamentos. Provérbios 27:17 diz que assim como ferro afia o ferro, assim o seu irmão afia o seu companheiro. Deus usará as pessoas para mudar o teu caráter. Que tipo de pessoas Deus irá usar? O seu amigo difícil, o seu marido que você fala com ele 1000 vezes, ele não entende o que você está falando, a sua esposa que está nervosa e estressada e você tem que aprender a lidar com ela, os seus filhos que você fala 25 vezes e eles não entendem o que você está falando e parece que eles não estão te ouvindo. Deus usará as suas relações no trabalho, o seu chefe que parece que não te valoriza, as pessoas que trabalham com você que parece que não estão com vontade de trabalhar, as pessoas que falam mal de você. Deus usará as pessoas para te transformar. Deus usará as pessoas para afetar a sua vida. Deus não usará somente as pessoas. Romanos capítulo 8, verso 28 diz que tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? O propósito de se tornar parecido com Jesus. Aquele problema que parece insolúvel, aquela situação que parece que nunca resolve, aquela circunstância que parece difícil, Deus usará todas as coisas para transformar o seu caráter. Mas Deus não usará somente as pessoas e não somente as coisas. Deus também usará a observação de disciplinas espirituais. Enquanto as pessoas nos provocam de fora para dentro, enquanto as circunstâncias nos provocam de fora para dentro, você vai ter que esperar as pessoas te provocarem para que a sua resposta seja moldada segundo as Escrituras. Você vai esperar os problemas e as circunstâncias chegarem para que o seu caráter seja moldado segundo as Escrituras. Mas obedecer às disciplinas espirituais é um ato de dentro para fora. Em vez de você se tornar uma pessoa passiva, esperando que as circunstâncias te moldem, quando você decide obedecer às disciplinas espirituais, ser um cristão disciplinado, você está construindo uma vida em Deus.
Na semana passada nós falamos sobre a disciplina de absorver as Escrituras, de absorver a Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre oração, sobre a disciplina da oração. E sobre oração, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus espera que você ore. Deus espera que você ore. Eu quero ler com você Mateus capítulo 6, do verso 5 ao verso 7. Mateus 6, do 5 ao 7. O texto diz assim: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Para por aqui, fica nesse texto comigo. Como que ele começa o texto? Quando vocês orarem. O que isso quer dizer? Que Jesus esperava que os seus discípulos orassem. Se você disser assim a alguém, quando você for dormir, apague a luz. O que você está dizendo? Eu espero que você vá dormir em algum momento. Quando você for comer, lave as mãos. Quando você for passar lá em casa, me avisa para me deixar um cafezinho preparado para te receber, não é isso? Você está dizendo, eu estou esperando que você passe lá, viu? Então quando nós dizemos, quando você fizer isso, nós não estamos dizendo que se você fizer isso, estamos dizendo que você irá fazer. Então Jesus espera que nós oremos. Olha o que ele vai dizer no verso 6. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o pai que vê em secreto o recompensará. Mais uma vez ele dizendo, quando você orar. E agora no verso 7 ele diz, quando orarem, não falem por falar como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Então Jesus começa a ensinar sobre oração e ele começa logo no primeiro momento dizendo, quando orarem, não fiquem como os hipócritas, falando palavras bonitas, mais preocupados com o que os outros estão ouvindo do que Deus. Porque nós podemos correr o risco de quando orarmos, não estarmos orando para Deus ouvir, estarmos orando para que o nosso vizinho ouça, estarmos orando para que a outra pessoa ouça. Então escolhemos as palavras mais bonitas, as palavras mais rebuscadas, mudamos a nossa forma de falar. Se for com Deus que você estiver falando, Ele está dizendo assim, não faz sentido o que você está fazendo. Para que toda essa performance? Eu sou seu pai. Então muitas vezes nós oramos não preocupados se Deus está nos ouvindo, oramos para que a pessoa que está ao nosso lado escute. E Ele está dizendo, não faça isso porque isso é hipocrisia. Mas Ele está dizendo, quando orarem. Lucas capítulo 18, verso 1 diz assim, Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola. Aqui Jesus vai contar uma parábola que vai falar sobre uma mulher que importuna um juiz injusto. Eu não vou explorar isso aqui nessa noite, mas eu quero pegar essa frase do primeiro verso. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Vamos confirmar isso, Colossenses capítulo 4, verso 2. Dedique-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças. Deus espera que oremos. Assim como sua mulher espera que você ligue para ela. Eu quando eu casei tinha só 21 anos de idade, minha mulher tinha 17 anos, e nós estamos já casados há 13 anos, e quando nós nos casamos, nós éramos muito jovens, e o nosso namoro era cheio de limite, né? O culto acabava 9, 9h30, minha sogra falava, tem que deixar ela em casa 10 horas da noite, tinha esse grande tempo entre o final do culto e eu deixar ela na casa dela. Então nós falávamos muito ao telefone. Talvez você também, você nem consegue imaginar como é que você conseguia falar tanto tempo ao telefone quando você namorava. E depois que eu me casei, eu tive uma experiência que eu não queria ter. Eu passei muito tempo longe da minha esposa no trabalho. Eu viajava para fora do país a trabalho e passava às vezes 3 meses longe da minha família. Eu sempre quis trazê-los para perto e sempre que pude os trouxe. Mas às vezes eu não podia, às vezes eu ficava trabalhando 3 meses longe dela. E nós tínhamos que conversar ao telefone. Eu queria falar com ela e eu precisava falar com ela. Mas às vezes pelo cansaço, depois de trabalhar 12 horas, e chegando em casa, o fuso horário não permitia que os horários se casassem, mesmo precisando, mesmo querendo, eu estava pronto às vezes para negligenciar o meu desejo e a minha necessidade, porque eu estava cansado.
E por que eu não fazia isso? Porque ela estava esperando que eu ligasse para ela. Ela estava esperando que a gente conversasse pelo menos um pouquinho, para dizer boa noite, para dizer como que foi o dia. Baseado no meu desejo, na minha vontade, eu poderia negligenciar essa minha necessidade, esse meu desejo. Mas sabendo que ela estava do outro lado, me esperando, eu se esforçava para ligar. Se você pensar que a oração é só algo que tem que partir do seu desejo, você pode dizer assim, hoje eu estou cansado, hoje eu não sei se eu consigo, mas saber que Deus está esperando, muda tudo. Deus espera que você ore. A segunda questão muito importante sobre oração é que nós precisamos orar, nós necessitamos da oração. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 5, verso 16. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários para orar. Deixa eu dizer, a nossa relação com Deus não é só uma relação afetiva, é também uma relação de missão. Nós somos missionários, todos nós somos missionários. Às vezes você tem a missão de criar bem seus filhos. Às vezes a sua missão é passar para os seus filhos a sua fé. Nós temos visto os pais falharem na missão de passarem para os seus filhos o mesmo temor, o mesmo amor, o mesmo fervor. Todos os cristãos devem se sentir missionários em uma missão. E se estamos em uma missão e sabemos qual é a nossa missão pelas Escrituras, nós também sabemos que não temos todas as competências necessárias para o cumprimento da missão. Eu preciso ser o melhor marido, mas eu não tenho todas as competências necessárias para isso. Eu não aprendi em casa tudo o que eu precisava. Onde que eu consigo esses recursos? Em oração. Eu preciso cuidar de uma igreja, eu preciso cuidar de 2 campos hoje, em Sorocaba e Itapetininga, pessoas muito amadas. Eu sou incapaz, mas em oração eu busco no Senhor graça para fazer o que eu preciso fazer. O próprio Jesus, com uma missão delicada, sabia que ele precisava reservar tempo para orar. Muitas pessoas não oram o suficiente, primeiro, porque ignoram essas 2 questões que eu acabei de dizer. Elas ignoram que Deus espera que elas orem, e elas ignoram o fato de necessitarem da oração. Mas também, muitas pessoas não oram o tanto que deveriam orar, porque elas não aprenderam sobre oração. E hoje a minha proposta é falar e te ensinar sobre oração. Você está a fim de aprender? Amém. Aleluia, glória a Deus. Quando nós aprendemos um idioma estrangeiro, é muito mais fácil aprender o idioma estrangeiro quando nós estamos em um ambiente onde aquele idioma é falado, onde nós temos como praticar. A primeira coisa que você precisa aprender, que a melhor forma de aprender a orar é orando. Você precisa gastar tempo em oração. Deus não está preocupado se você irá usar um português correto. Deus não está preocupado se você vai começar de um jeito ou terminar de outro. Deus não está preocupado com isso. Então você precisa começar a orar. Amém? Essa é a primeira questão. Agora, dá para aprender a orar? Dá sim. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 11, no verso 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Eles chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, nos ensina, a gente precisa aprender a orar. Nós vamos depois falar sobre como Jesus nos ensinou a orar, mas o que precisa ficar claro é que não precisa ser orgânico. A oração não precisa ser uma coisa inata. Não existe dom de oração. A Bíblia não vai falar em nenhum lugar que existe um dom específico para a oração. A oração é a linguagem do crente com o seu Senhor. Ninguém precisa, eu recebi de Deus uma capacidade sobrenatural de orar. Não! Se você fala, se você também não fala, se você está com dificuldade na voz, se você ora pensando, não tem problema, Deus escuta. Nós vamos ver que Deus escuta os nossos pensamentos. Então é importante você entender que você pode aprender a orar. Em segundo lugar, o que nós precisamos entender é que Deus ouve e responde às nossas orações.
Olha o que diz o salmista no Salmo 65:2. Ó, tu que ouves a oração, a ti virão todos os mortais. Mas eu quero ler também palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Vou ler de novo: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês, pois todo aquele que pede recebe, todo que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Antes de falar sobre esse texto, eu gostaria de ler uma frase do escritor chamado Andrew Murray. Olha o que ele escreve a respeito desse texto: peçam e lhes será dado, todo aquele que pede recebe, esta é a lei eterna estabelecida do reino. Se você pedir e não receber, deve ser porque há algo errado ou faltando na oração. Espere, deixe a palavra e o Espírito ensinarem você a orar corretamente, mas não abandone a confiança que ele busca despertar. Quando diz: todo o que pede, recebe. Que cada aprendiz da escola de Cristo, portanto, receba a palavra do Mestre com toda a simplicidade. Que tomemos cuidado para não enfraquecermos a palavra com nossa sabedoria humana. Quer saber? Deus é soberano, então Deus sabe tudo o que eu preciso, então para que eu vou orar? Deixa eu dizer uma coisa, isso não é do seu departamento. Se Deus sabe, se Ele quer fazer, quando Ele vai fazer, isso não importa. Importa que Ele escolheu um meio para te dar o que você precisa, e o meio que Ele escolheu é a oração, e Ele está dizendo: peçam e lhes será dado, bata e a porta vai se abrir. Nós não podemos enfraquecer as Escrituras, porque nos consideramos muito sábios. Tem muita gente que quer ser mais sábio, mais justo que Deus. Não, vamos ver, eu não peço nada. Se você não pede nada, você está perdendo a oportunidade de viver o que Jesus está querendo te encorajar a viver. Não, eu sou muito humilde, então eu prefiro. Você não é humilde, você é soberbo, porque você não obedece a palavra e ainda quer justificar a sua desobediência com uma falsa humildade. Então você precisa olhar e dizer: se Deus quer que eu peço, eu peço. Se Ele quer que eu bata, eu bato. Se Ele quer que eu busque, eu busco. E se Ele está dizendo que se eu buscar, Ele vai me dar, se eu pedir, Ele vai me dar, eu creio. Se você está pedindo e você ainda não recebeu, pode ser que você receba de uma forma não tão óbvia. Tem gente que é assim, né? Ele é completamente literal, então ele pede uma coisa para Deus, então ele não consegue ter uma visão abrangente para poder ver as possibilidades de resposta. Semana eu estava vendo um comediante falar como ele é literal. Ele disse assim que a mãe dele chegou para ele e falou: filho, vai no mercado e busca 10 pães, se tiver ovos, traz 6. Aí ele chegou e trouxe 6 pães. A mãe dele falou: mas por que você trouxe 6 pães? É porque tinha ovos. É coisa de homem isso aí, irmão. E às vezes nessa literalidade nós pedimos algo para Deus e não conseguimos ver que Deus está fazendo de uma forma que nós não conseguimos identificar. Imagine uma moça pedindo para Deus um homem e diz assim: Senhor, eu preciso de um marido, eu quero muito ser feliz, então me dá aquele homem. Aí Deus fala assim: não dá para fazer as duas coisas, eu te dou aquele homem, eu te dou, você é feliz. Porque se eu te der aquele homem que você está pedindo, você vai ser infeliz. E aí Deus não dá. E a gente fala assim: Deus não me respondeu. Não é que Ele não respondeu, é que você tem que esperar para Ele responder do jeito dele. Eu lembro que quando eu estava começando a empresa um dia, eu peguei um papel e com muita fé eu escrevi, eu tinha alguns clientes já, eu fui lá e escrevi o nome dos meus clientes e falei: se esse aqui me der serviço 3 vezes por semana, se aquele me der serviço 4 vezes por mês, e fiz toda uma lista para completar o mês de serviço. Falei: se isso aqui acontecer, eu vou ter serviço suficiente. Peguei o papel, com toda a fé, dobrei o papel, sabe, bem piedoso mesmo. Fui lá, falei: Jesus, está aqui, tudo que eu preciso para ter trabalho para o mês inteiro, eu te entrego, eu confio, Senhor, no que eu estou pedindo, em nome de Jesus. Falei: vou ter a resposta. Irmão, na outra semana, eu perdi quase todos os clientes que eu tinha colocado no papel. Falei: eu devo ter pedido alguma coisa errada. Mas não era. Se Deus tivesse me dado aqueles clientes, eu não teria vindo para Itapetininga, eu teria ido para o outro lado do estado.
E na outra semana, eu perdi esses, mas na outra semana Deus me deu um monte de cliente que lotou a minha agenda do mês inteiro. Ele respondeu sim a minha oração, ele só não respondeu do jeito que eu achava que ele iria responder. Às vezes você está pedindo algo para Deus, Deus está respondendo e você simplesmente não consegue ver a resposta de Deus. A segunda coisa que você precisa considerar é que talvez Deus quer que você aprenda a perseverar em oração. Deus não é um gênio da lâmpada mágica, Deus não é teu pai, tua mãe terreno, que às vezes por medo e por fraqueza emocional te dá tudo o que você quer na hora que você pede. Se o objetivo da fé cristã é te tornar como Jesus, se você é ansioso, talvez Deus irá fazer você perseverar para desenvolver perseverança em você. Por quanto tempo eu vou ter que pedir? Não sei. Quanto você quer receber? Peça. Nós temos histórias de pessoas que oraram 10 anos, 15 anos, mas não pararam. Pastor, mas eu vou ter que passar por isso. Mais importante do que o que você irá receber é o que Deus fará em você no processo de oração. Às vezes Deus quer desenvolver em você perseverança. Mas às vezes você precisará olhar para a tua oração e meditar sobre a sua oração. Talvez você esteja pedindo mal. Olha o que Tiago vai dizer no capítulo 4, verso 2 e 3. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. E olha o que ele vai dizer. Não têm, porque não pedem. Então tem muita gente que não tem, simplesmente porque não pede. Talvez você, como eu, foi criado em uma família muito pobre. Então não dá para pedir tudo, porque nós sabemos que o nosso pai não tem condição de dar o que a gente precisa. Então a gente fica pedindo mais ou menos alguma coisa. Esses dias nós estávamos aqui, nós temos a cultura de oração no final do culto. E aí uma moça chegou com sua filha perto da minha esposa. E aí a criança falou assim, ora por mim. E a minha esposa falou, eu oro, né? Como algumas vezes, de repente a menina foi e falou assim, olha, ora por mim, porque às vezes eu peço algumas coisas, mas eu não sei se minha mãe tem condições de dar. Talvez a gente esteja passando por problemas financeiros. Então você poderia orar pela nossa vida financeira? Achei lindo a atitude de amor e de sabedoria dessa criança, pedindo oração pela família. E não sei você, lá em casa as coisas eram muito escassas. Então a gente desenvolve assim, a gente sabe que a gente não pode pedir muita coisa, que nossos pais não têm condições de dar. Então talvez você não esteja desenvolvendo uma relação com Deus de confiança, de pedir o que você precisa. Eu quero dizer para você, não há escassez em Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, não tenha problema. Se a sua relação com seu pai e com sua mãe era uma relação de timidez por conta da escassez, você não precisa viver assim com Deus. Pede o que você precisa. Ele está dizendo, muitos não têm porque não pedem. Mas ele continua o texto dizendo, outros que pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Talvez você não está recebendo, porque o seu pedido não glorifica a Deus. Como eu sei que glorifica a Deus? Pastor, eu estou orando pela salvação da minha família, eu não sei se eu posso continuar pedindo. Pede, isso glorifica a Deus. A sua família ser salva glorifica a Deus. Eu estou pedindo para Deus restaurar o meu casamento. O meu marido está se perdendo, a minha esposa está se perdendo. Eu não sei se eu posso continuar pedindo. Peça, não desista, porque o seu casamento glorifica a Deus. Pastor, eu estou pedindo para Deus me dar um emprego melhor, porque eu quero dar melhores condições para minha família, eu quero cuidar melhor da minha esposa, eu quero dar uma melhor educação para os meus filhos. Isso glorifica a Deus? Sim, se isso for a verdade do que você está pedindo, e isso glorifica a Deus, pode pedir. Mas muitas vezes estamos pedindo de forma egoísta, não estamos avaliando o nosso coração, nós precisamos avaliar o nosso coração. Só não pare de pedir, só não pare de orar, só não desenvolva uma oração ineficaz, que não vale para nada, que são palavras jogadas ao vento. Eu sei que nós que nascemos, eu que nasci num berço cristão, e talvez você que esteja há muitos anos na fé, nós desenvolvemos orações por hábitos. Eu oro, as minhas orações, que são aquelas repetidas, a oração do almoço, é quase que hábito, irmão. Eu nem percebi, já estou dizendo amém. E é perigoso, porque a gente pode fazer disso só um hábito. Às vezes vai alguém lá em casa, aí eu falo, ora aí para nós podermos almoçar, e alguém vai lá e faz aquela oração. Aí eu pego no prato e falo, Senhor Jesus, muito obrigado. Minha mulher fala assim, a oração dele não valeu não? Oh, valeu, mulher, foi força de expressão, estou orando de novo. Aí eu falo, até eu oro por todo mundo, Senhor abençoa essa refeição, aí eu vou pegar na comida. Irmão, às vezes eu pego um sorvete, Senhor, obrigado por esse sorvete, te agradeço em nome de Jesus. É hábito.
É bom esse hábito? É bom, mas é perigoso, porque a gente pode não estar pensando no que estamos fazendo no automático. Não permita que a sua vida de oração caia no automático. Leve a vida de oração a sério. Alguém disse, se for coincidência o que eu estou recebendo, certamente acontecem mais coincidências quando eu oro do que quando eu não oro. Que você continue orando sobre isso. Agora, eu quero falar um pouco de oração na prática, porque falar sobre oração, incendiar o seu coração, não é só o meu propósito. Meu propósito é que você saia daqui sabendo orar. A primeira coisa que eu quero falar sobre a prática da oração é quando Jesus ensina os seus discípulos aquilo que chamamos de oração do Pai Nosso. Eu quero te mostrar que ela é muito mais do que uma reza, ela é um modelo de oração. Vamos lê-la. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoe as nossas ofensas, como também temos perdoado aquele que nos ofende. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus dá um modelo de oração. E por que eu digo que é um modelo? Porque se você ler as orações do próprio Senhor, dos apóstolos, você vai perceber que a oração deles ninguém passou, os apóstolos não faziam essa oração. Então não era para orar? Sim, pode orar, eu amo orar o Pai Nosso. Mas muito mais do que uma oração a ser repetida, Jesus está ensinando sobre oração. Quero te mostrar isso. Quando Jesus diz Pai Nosso, até então ninguém orava para o Pai. Todo mundo orava para um Deus todo-poderoso, o Senhor dos exércitos, distante. Jesus está ensinando, a partir de agora, quando vocês forem conversar, lembrem-se, vocês estão conversando com o seu Pai. Mas não é só seu, Ele é nosso. Isso quer dizer o quê? Que a consciência de que pertence a uma família. O Pai é nosso, o pão é nosso, a igreja somos nós. Não é uma relação individualizada, é uma relação coletiva. Na própria oração eu já identifico que eu pertenço a uma família da fé. Aleluia. Pai nosso, é meu Pai, e não é só meu, é nosso. Que estás no céu. Por que ele diz estás no céu? Ao mesmo tempo que ele constrói uma relação de intimidade, ele fala sobre onde ele está. Por que dizer que ele está no céu? É para lembrar que ele é todo poderoso, que não há exagero, que não há coisa grande. Ele é o Deus que criou o céu e a terra. O meu Pai criou o céu e a terra. Essa semana eu estava vendo uma reportagem sobre buracos negros. Olha que coisa louca, né? A inteligência artificial conseguiu fazer uma simulação de como se uma câmera entrasse dentro do buraco negro. E eu comecei a ler aquilo, eles começaram a falar, qualquer coisa que entrar dentro do buraco negro passa por um processo chamado espaguetização. Nunca vi falar disso. Ou seja, tudo vira um espaguete. Se passar um planeta diante do buraco negro, ele engole e a densidade é zero, é infinito, ou seja, tudo vai ser espremido lá dentro. E a reportagem dizendo assim, a física que conhecemos hoje não consegue explicar o processo de um buraco negro. Hoje eles deram o nome de singularidade, mas não explicam. Aí eu lendo aquilo eu falo, foi meu Pai que criou o buraco negro. É meu Pai. Ele é juiz, mas é meu Pai. Ele é rei, mas ele é meu Pai. A relação com ele não é uma relação distante, é uma relação de correr para ele, para o abraço, abraçá-lo. Jesus, quando conta a parábola do filho pródigo, ele diz que o filho está voltando para casa, e quando o pai vê o filho voltando, o pai corre em direção ao filho. Se nós conhecermos um pouco mais das vestes dos homens daquela época, que usavam vestidos compridos, túnicas compridas até o pé, para correr, o pai precisou pegar na túnica, trazer, levantar, mostrar a canela e o joelho, para poder correr em direção ao Pai. Ele está disposto a se humilhar, como se humilhou em Cristo para te encontrar. É seu Pai, não é uma relação distante, não é uma relação formal, é uma relação com aquele que te conhece, que sabe das suas fraquezas, que sabe das suas lutas, que sabe da sua dificuldade. Você não precisa fazer protocolo para falar com Ele, você está falando com o teu Pai. Se for para Jesus, dê uma salva de palmas melhor.
Ele diz: santificado seja o teu nome. O que ele diz é, que o seu nome seja honrado na minha vida. Que por onde eu passar, que o seu nome seja honrado. Ele vai dizer que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A mentalidade de alguém que está orando, mas que compreende que a vontade de Deus é melhor, que os planos de Deus são superiores aos nossos planos, que a vontade dele é superior à nossa. Ou seja, Senhor, que venha o teu reino, que faça a sua vontade aqui na terra, como acontece no céu. Porque sabemos que os homens se rebelaram contra Deus, que os homens desejaram viver a vida da sua forma, e hoje culpam Deus pelas catástrofes e culpam Deus pelos problemas. Eles decidiram governar-se a si mesmo, eles decidiram fazer de seu próprio jeito, eles decidiram ser os seus próprios deuses. Mas aqueles que servem ao Senhor está dizendo: nós não temos outro Deus além de Ti, nem nós, nossa vontade não é soberana, a Tua vontade é sobre toda vontade, o Teu reino é sobre todo o reino, o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor exerça o Seu controle sobre nossas vidas. Por isso que quando somos salvos, não somos salvos porque cremos em Jesus como Senhor, mas é porque cremos nele como Salvador, mas sim porque cremos nele como nosso Senhor, o nosso dono, aquele que governa as nossas vontades. Na oração, na mentalidade de quem ora, está dizendo: Senhor, que a sua vontade se cumpra em mim. E Jesus continua ensinando, ele vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dai. Sabe por quê? Porque o pão de amanhã eu oro amanhã para pedir. Jesus está ensinando que a oração não deve ser fonte de ansiedade. Senhor, que o pão da manhã o Senhor me dá hoje. Senhor, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma listinha para o Senhor aqui do mês. Pelo menos eu não preciso ficar vindo aqui, nós já resolve esse problema já. Mês que vem eu volto e falo. Jesus está dizendo assim, ó: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque amanhã eu oro de novo a pedir pelo pão de amanhã. A oração é um desenvolvimento de dependência com Deus. Eu contei uma história um dia aqui sobre um pai que dava uma mesada muito gorda, um homem muito rico, dava uma mesada de 50 mil para o filho, e o filho demorava um mês e meio para voltar no escritório do pai. E aí o pai começou a dar um pouco menos, o pai começou a dar 15 mil, 16 mil, e o filho começou a vir menos de um mês, 20 dias, o filho voltava para pedir dinheiro de novo, e o pai começou a dar 5, 6 mil, o filho vinha semanalmente, daqui a pouco o pai começou a dar 1.000, menos de 1.000, e todo dia o filho estava no escritório do pai pedindo dinheiro. Aí o filho se injuriou: como assim, pai? Tá pobre agora? Está mendigando dinheiro, agora tem que ficar vindo aqui pedindo, está acontecendo o quê? Aí o pai fala: eu percebi que você só vem aqui pedir dinheiro, então eu decidi dar menos para te ver todo dia. Deixa eu dizer uma coisa: Deus quer dar o necessário para que você procure Ele de novo amanhã. Deus quer dar o necessário para que você procure Ele todos os dias. A oração é uma relação de intimidade, é muito mais do que te dar coisas, é o fato de te ter perto dEle o tempo todo. E Jesus continua dizendo: me perdoe como tenho perdoado. Na oração nós revelamos o nosso entendimento a respeito do perdão. Eu perdoo porque fui perdoado, e perdoo e peço perdão porque acredito que tenho desenvolvido uma vida de perdão. Com que cara podemos chegar ao Senhor dizendo: Senhor, me perdoe dos nossos pecados, mas eu não perdoo o que fizeram comigo. Senhor, me perdoe do meu grande pecado, mas eu não perdoo a ofensa que colocaram sobre mim. Não faz sentido nenhum. Jesus disse: se você for orar, desenvolva uma mentalidade de perdão, sabendo que você foi perdoado, e diga: não me deixe cair em tentação. É reconhecimento de que estamos lutando contra o poder do pecado. Quando fomos salvos, fomos livres imediatamente da condenação do pecado. Um dia Jesus nos buscará e seremos livres completamente da presença do pecado, mas enquanto estamos vivendo, estamos lutando contra o poder do pecado. Tiago vai dizer que somos tentados quando atraídos. Todos nós somos atraídos por desejos pecaminosos e precisamos da ajuda de Deus para vencermos. E Jesus termina dizendo: me livra do mal, me livra do maligno. Entendimento claro que existe uma batalha, que o diabo, nosso inimigo, anda ao nosso derredor como um leão procurando a quem tragar, mas nós temos Jesus ao nosso lado e contamos completamente com sua proteção, e o Satanás é derrotado, vivemos tranquilos porque estamos com Cristo, e aquele que está conosco é maior do que aquele que está com Ele. Jesus ensinando sobre uma mentalidade de oração que precisa nortear a nossa vida de oração. E eu quero hoje terminar dando a vocês uma instrução. Por quê? Muita gente vai ajoelhar para orar, ou vai sentar para orar, ou vai desenvolver uma vida de oração.
e quando começa a orar, não consegue passar mais do que 2 minutos orando. Quem aqui já consegue confessar junto comigo, porque isso eu também confesso, que você foi orar, falou 1 minuto e já não tinha mais nada para falar? Levante a mão assim, quem já passou por isso. Joelhou ali, falou rapidinho, aí ficou ali que nem, sabe aquele grilinho tocando assim, você quieto, não sei como continuo, aí começa a falar umas coisas que você não está nem percebendo, aí começa a se sentir culpado, porque começou a pensar no almoço, é por causa da mulher que tem que fazer, o marido se sente culpado, porque está ali ajoelhado, daqui a pouco lembra do time dele, jogou ontem, como é que será, se aquele técnico vai embora ou não, aí fala, meu Deus do céu, como que eu sou pecador, estou pensando em jogo de futebol na hora da oração. Nós precisamos fazer um modelo de oração planejado. Hoje eu quero dar para você um modelo que eu aprendi com o pastor David Puchou, um pastor falecido já, um sul-coreano. Não tem nada de místico nesse modelo de oração, não tem nada de eclesiástico, é um esboço de oração, meditando no tabernáculo. Nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós, que as coisas velhas se passaram, aquilo era modelo de coisas que nós viveríamos. Mas eu quero te dar uma instrução, como é que você pode orar de maneira inteligente, construindo uma vida de oração. Antes de eu explicar, eu quero te mostrar o tabernáculo. Coloca essa foto para mim. Esse aqui é o tabernáculo de Moisés. Tudo isso é o tabernáculo. Essa parte externa é o átrio. No átrio nós tínhamos o altar de bronze, onde os sacrifícios aconteciam. Nós tínhamos depois a bacia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés. Depois nós tínhamos o santo lugar. Dentro do santo lugar nós tínhamos o candelabro, que tinham 7 lâmpadas que precisavam ficar acesas continuamente. Nós tínhamos a mesa dos pães da presença. Nós tínhamos o altar de incenso. Depois nós tínhamos o véu. E atrás do véu nós tínhamos a arca da aliança. Sobre a arca da aliança tinha uma tampa chamada propiciatório. No propiciatório tínhamos 2 querubins. E ali a presença de Deus se manifestava. Tudo isso aqui é sombra daquilo que haveria de vir, toda a realidade disso está em Cristo, amém? Eu poderia gastar um tempo te explicando como cada uma dessas coisas aponta para Cristo. Mas a primeira coisa que quero falar é que eu não sou o sacerdote da igreja, porque nós somos uma igreja de sacerdotes, amém, queridos? Você não precisa de um intermediário para falar com Deus, você não precisa do seu pastor, você não precisa do seu líder, você não precisa de ninguém entre você e Deus. Jesus é o caminho para Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, não é pelo seu líder. Então nós somos uma igreja de sacerdotes, todos somos convidados. Pedro vai dizer, entrai confiadamente diante do trono da graça, a fim de encontrar misericórdia em tempo oportuno. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo, para que você possa entrar diariamente na presença do Senhor. O sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, aqui dentro do Santo dos Santos, trazendo o sangue que ele ofereceu ali naquele altar, e ele podia morrer se ele tivesse em pecado. O nosso Jesus entrou de uma vez por todas, carregando o seu próprio sangue para dentro daquele lugar. O véu está aberto, nós podemos entrar sem medo nenhum, porque quando nós entramos no Santo do Santo, estamos vestidos de Cristo, e nosso caminho é livre, nós podemos entrar sem medo, confiadamente, porque Jesus garantiu a nossa entrada. A oração é ter essa compreensão. Então como fazemos para orar? Usando o esboço do tabernáculo. O pastor Show chamava isso de a corrida do tabernáculo. Coloca a próxima imagem para mim. A primeira parte que os sacerdotes passavam era no altar de bronze. O altar de bronze era o lugar do sacrifício. Isso aponta para o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Quando começamos a orar, eu não sei quanto tempo você precisa gastar aqui, às vezes eu preciso gastar muito tempo aqui. É quando você começa a confessar os seus pecados e dizer, Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Mas não é uma confissão que te traz culpa, é uma confissão com certeza de que você já foi perdoado 2000 anos atrás. E por que eu devo confessar os meus pecados? Irmãos, é muito interessante quando você começa a desenvolver uma vida de oração e confessar os seus pecados. Um homem que é adúltero, ele começa a confessar o adultério e pedir, Senhor, perdão pelo seu pecado de prostituição. E ele começa a se arrepender de viver uma vida de prostituição, porque se você está tendo relação sexual fora do teu casamento com outra mulher, você está se prostituindo. E vale também para as mulheres. Então se você está se arrependendo desse pecado, pedindo a Deus ajuda para viver uma vida de santidade,
Depois de você vencer esse pecado, então você pode começar a orar dizendo: Senhor, agora não estou mais me prostituindo, eu não estou mais adulterando, mas eu percebi que os meus olhos são impuros. Então você começa a se arrepender pelos seus olhos impuros. E de repente Deus te faz vencer a podridão do seu olhar, e daqui a pouco você está dizendo: Senhor, agora eu venci, meus olhos não são mais impuros, mas meus pensamentos são. Então você começa a se arrepender pelos seus pensamentos impuros. Quem confessa pecado e deixa, e vai vivendo a transformação, cada dia vai conhecendo novos pecados. Não é porque ele começa a pecar pecados novos, é porque ele vai tirando alguns de frente, outros vão aparecendo, e ele começa a desenvolver uma vida de santidade. Então quando você começa a confessar diante de Deus os seus pecados, em oração todos os dias, você começa a desenvolver uma consciência do que ele fez por você na cruz. Mas não é só confissão de pecados, é confissão do que ele fez por você na cruz. Na cruz ele te transformou em filho, na cruz ele te fez justiça de Deus, na cruz ele te perdoou de todos os seus pecados, na cruz ele te lavou e te transformou em alvo como a neve. Na oração você pode gastar um tempo nesse lugar dizendo: Senhor, eu confesso os meus pecados, mas eu reconheço que sou lavado e remido no teu sangue, eu reconheço que fui perdoado, eu reconheço que fui comprado com preço de sangue, eu reconheço que o Senhor me chamou para ti, eu reconheço que eu já não sou mais escravo do pecado, eu reconheço que eu não sou mais escravo do poder do pecado, que eu sou livre para viver uma vida de santidade. Logo após passar um tempo meditando sobre isso, você pode meditar sobre a bacia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés. Isso fala de impureza. Isso aqui é muito mais do que orar confessando pecados, é reconhecer que existem comportamentos em você que não são compatíveis com sua nova natureza. É quando você começa a falar: Senhor, me ajuda a ser mais manso, me ajuda a vencer essa ansiedade que demonstra a minha incredulidade. Senhor, eu quero aprender a amar, eu preciso ser mais amável. Me livra, Senhor Jesus, desses pensamentos tão medíocres. Me ajude a vencer, Jesus, a necessidade de me relacionar com pessoas que falam mal de outras pessoas, que praticam a maledicência. É na bacia de bronze que nós começamos a nos lavar de coisas que nos atrapalham de viver uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então começamos a buscar ao Senhor um processo de santificação, e então entramos dentro do lugar santo, e o que encontramos lá é um candelabro com 7 lâmpadas acesas com azeite. Isso representa o Espírito Santo. Então começamos a pedir: Espírito Santo, enche a minha vida. Eu não poderia fazer nada sem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, não porque ele é terceiro na hierarquia, ele é terceiro porque ele foi o último a ser revelado para nós. Ele está entre nós, ele está aqui nessa noite, ele está no nosso meio, ele está se manifestando aqui. Se você está sentindo a palavra penetrar no teu coração, é porque é o Espírito Santo que está fazendo isso. Ele ilumina a nossa existência, Ele ilumina nossos olhos, Ele nos revela o quanto estamos pecando, Ele nos revela o quanto estamos errados, Ele nos revela o quanto precisamos melhorar. Então nós começamos a pedir a ajuda do Espírito Santo, para que possamos viver uma vida em santidade, viver uma vida com propósito, cumprindo aquilo que Ele planejou para nós. Então passamos mais um tempo em oração. Olha aqui, nós estamos orando, passamos pelo altar de bronze, passamos pela pia de bronze, passamos pelo candelabro, reconhecemos a presença do Espírito Santo. Então vamos para o pão da presença. O pão da presença representa a palavra de Deus. É o período da oração onde nós meditamos. Esse é o lugar onde eu passo mais tempo. E aqui muitas vezes eu não falo nada, eu fico muito tempo calado. E essa semana, eu já vivia isso há muito tempo, mas essa semana eu entendi biblicamente que isso é oração. Olha o que é escrito em Salmo 5, verso 1. Escuta, Senhor, as minhas palavras e considera o meu gemido, ou o meu gemer. A palavra gemer aqui no original poderia ser traduzida por meditação. Senhor, escuta as minhas palavras e considera a minha meditação. Olha o que diz o salmista no Salmo 19, verso 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Você na oração, quietinho, e você começa a pensar na palavra e meditar na palavra, Deus está ouvindo os teus pensamentos. Às vezes aqui eu passo mais tempo, porque às vezes aqui meu pensamento divaga, eu começo a falar comigo mesmo, daqui a pouco Deus começa a falar comigo e eu falo com Ele. E aqui fica um tempão, e é nesse momento que eu obtive mais respostas das minhas orações. 2 vezes pelo menos, eu poderia contar para vocês aqui muito nítido,
Em 2010 eu era sócio do meu irmão, um grande amigo, eu não queria perder a amizade, mas eu tinha percebido que a sociedade precisava acabar. E eu tinha ficado 2 semanas orando para que Deus me desse sabedoria, como eu faria isso para não perder a amizade do meu irmão. E eu orava, e eu conversava com o meu discipulador, e eu pedia ajuda, e eu pedia aconselhamento, mas aquilo estava me angustiando de um jeito que estava tirando a minha paz, tirando o meu sono. Então eu fui celebrar o meu primeiro casamento em 2010, final de 2010, eu me ajoelhei para orar. Eu falei: Senhor, me ajuda. Eu nunca ministrei um casamento, eu queria que fosse especial para os noivos, me dá sabedoria para que eu possa entregar algo que te agrade, que agrade eles também, porque o dia é deles. E de repente, quando eu entrei no período de meditação, eu pude ouvir a voz do Senhor nitidamente no meu espírito, dizendo assim: sobre o casamento eu te falo depois, eu quero conversar com você sobre a relação sua com o seu irmão. E ali Deus deu todas as instruções que eu precisava para terminar aquela sociedade. Ele disse o que ficaria para um, o que ficaria para o outro, disse como nós faríamos, e disse assim: eu já falei com o seu irmão, ele sabe que você vai ligar para ele, e é você quem vai dizer os termos da separação. Então eu liguei para o meu irmão, falei: eu preciso conversar com você segunda-feira. E ele disse para mim: eu estava orando agora e Deus falou que você ia me ligar. Na segunda-feira sentamos para almoçar, e eu falei assim: você sabe sobre o que vamos falar? Ele falou: sei, sobre o fim da nossa sociedade. E eu falei: e aí, o que você diz? Ele falou: não, eu estava orando e Deus disse que você dará os termos da separação. E então comecei a dizer assim: olha, você fica com todas essas cidades, eu vou ficar só com Itapetininga. Aí ele, muito nobre, falou: não é justo. Não é justo você ficar com uma cidade só e eu vou ficar com um monte de cidade. Eu falei: foi isso que o Senhor colocou no meu coração e assim será. E Ele vai me fazer prosperar em Itapetininga. Isso em 2010. Hoje eu e meu irmão somos muito amigos, ele trabalha comigo até hoje. A amizade não foi afetada, porque antes de eu tomar uma decisão, eu ouvi a voz de Deus dizendo como eu deveria. Em qual momento? No momento onde a palavra começou a inundar o meu coração. Você precisa gastar tempo, não perca, não levante. Você está ali orando, as palavras já passou pela confissão, passou pela santificação, pediu a ajuda do Espírito Santo. Às vezes você parou de falar um pouco, deixa esse tempo, aquele tempo que você sente vontade de levantar. Se vier algum pensamento na tua cabeça, anota. Ah, eu preciso pagar uma conta. Pega um papelzinho e fala: pagar conta, depois eu vejo sobre isso, volta lá. Ligar para fulano, anota ali, porque se você anota, sua mente para de pensar naquilo, porque já está anotado, e você dá tempo de voltar para cá. Pode ser que a folha fique lotada depois, mas com o tempo você vai aprendendo a ficar ali quietinho, esperando o Senhor falar com você. Mas depois de passar pela a mesa dos pães, nós passaremos pelo altar de incenso. Deixa eu dizer algo para você sobre o altar de incenso. Nele queimava um incenso aromático, que era feito exclusivamente para o uso do tabernáculo. Nós temos que imaginar que era um cheiro de churrasco muito grande nesse lugar. A gente não pensa muito nisso, mas queimava carne o dia todo, gordura, sangue, uma bagunça ali, ossos queimando, estava ali, todo pegando fogo. E quando entrava dentro do santo lugar, havia um cheiro de incenso suave, que tirava todo o cheiro de carne. Quando você começa a entrar no lugar de adoração, é quando todas as outras coisas param de importar. Logo depois do altar de incenso, nós vamos encontrar o Santo dos Santos. Ali a presença de Deus está. Ali nós poderemos pedir o que quisermos. Mas antes de pedirmos, teremos que passar pelo lugar da adoração. É quando você para e você começa a adorar ao Senhor. E falar a Ele o quanto Ele é grande, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele importa para você. Porque nós estamos ansiosos para pedir. Nós começamos a nossa oração dentro do Santo dos Santos, a maioria de nós. Senhor, eu queria te pedir isso. Faça um caminho, traga consciência para o teu coração a respeito do que é oração. Traga consciência para o teu coração a respeito do que você está fazendo naquele lugar. Porque quando você chegar diante do altar de incenso, você vai fazer com que a sua oração suba ao céu com um aroma suave. Você não precisa chegar no culto para adorar. Você não precisa do ministério de louvor para adorar. Eles estão aqui nos servindo, nos ajudando. Mas aqui é 30 minutos de adoração. Você tem uma semana toda para levantar um altar na tua casa. Um altar de adoração que glorifique o nome de Jesus. E depois você vai entrar no santo lugar. Esse lugar está aberto para você. E ali o seu Pai espera que você peça tudo o que você precisa. Ele está com o cetro apontado para você, dizendo: vem, pode vir, o que você está precisando? Você está precisando de descanso? Eu estou aqui para te dar descanso. Você está precisando de alívio? Eu estou aqui para te dar alívio. Você está precisando de ajuda? Você está precisando de restauração das suas emoções? Deus está aqui para restaurar as emoções do seu coração. Você está precisando do quê? Eu estou aqui para te ouvir. Eu quero te convidar a ficar em pé nesta noite.
Pode deixar essa imagem, porque eu quero muito praticar com você isso agora. Eu queria que você tirasse uns minutos para orar. O Ministério de Louvor vai cantar, mas você não precisa cantar agora. Eu quero que você passe pelo altar de bronze e comece a dizer ao Senhor, e se arrependendo dos seus pecados. Talvez você está muito de olho nos pecados dos outros, mas o Senhor te convida agora a reconhecer. Eu quero que você comece a agradecer a Deus pelo perdão dos seus pecados, mas dê nome aos pecados que Ele perdoou. Fala: Senhor, obrigado por ter me perdoado, por eu ser uma pessoa tão lasciva. Senhor, me perdoe porque eu sou uma pessoa tão arrogante. Senhor, obrigado por ter me perdoado, eu sendo uma pessoa que me envolvia com tantos pecados sexuais. Senhor, obrigado por ter me perdoado, tendo sido eu uma pessoa tão rebelde contra os meus pais. Eu não sei qual pecado você precisa agradecer a Deus por Ele ter te perdoado, mas eu quero te encorajar a gastar um minuto. Eu sei que talvez precisássemos de 1 hora para esse momento, mas você pode fazer isso na sua casa. Mas agora eu quero te encorajar a dizer ao Senhor: Senhor, obrigado, Senhor, por ter me perdoado, por tanta maldade em meu coração. Esse é o seu momento de orar. Fala com o Senhor, fala com o Senhor. Pai nosso no céu. Quanto tempo você precisa para confessar os seus pecados? Se você está calado nesse momento, não está pensando em nada, talvez você esteja perdendo a oportunidade de fazer a corrida mais gloriosa da sua vida, que te levará para dentro do santo lugar, onde a presença de Deus vai te impactar, como você nunca foi impactado em sua vida. Agora você está diante da bacia de bronze, e ali você precisa se enxergar. A bacia de bronze foi feita com os espelhos das mulheres. Quando o sacerdote olhava para a bacia de bronze, ele podia olhar sua própria imagem. A Bíblia diz que nós olhamos para as Escrituras para vermos a nossa nova imagem, e a sua nova imagem é a imagem de Jesus Cristo. E talvez existam coisas no seu comportamento, na sua personalidade, que destoam da imagem de Jesus. E você começa agora a dizer a Ele: Senhor, me ajuda a lidar com essa personalidade tão complicada. Eu quero te honrar com o meu jeito de ser. Agora o Senhor te convida a entrar no santo lugar. E a primeira coisa que você vê dentro do santo lugar é o candelabro de ouro. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Começa a clamar que o Espírito Santo venha encher a sua vida, venha te trazer clareza, venha te trazer entendimento. Vem sobre nós, Espírito Santo, nesta noite. Enche a casa como em Pentecostes, Senhor. Venha sobre nós como um vento impetuoso e enche toda a casa. Enche toda a casa com o teu poder, Espírito Santo. Comece a repartir dons entre nós. Vem, Espírito Santo. Venha trazer o teu calor entre nós. Venha trazer a tua luz sobre nós. Poder e tua é a glória.
você agora. A palavra começa a ser o alimento da tua vida. Jesus diz a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor começa a te levar para o lugar do alimento. O Senhor está servindo um banquete para você nessa noite. A palavra de Deus está vindo sobre nós como um alimento para o nosso espírito. Nós estamos diante da mesa da presença. Deus está nesse lugar. E isso nos conduz ao altar de incenso de adoração. Eu quero te encorajar a adorar ao Senhor. Entregue tudo ao Senhor. Talvez você tenha muitas coisas para pedir nesse momento, mas esqueça por um minuto tudo o que você precisa e começa a colocar tudo sobre o altar do Senhor. E começa a adorá-lo. Começa a dizer palavras de adoração a Ele, palavras que engrandeçam o nome de Jesus. Antes de pedir ao Senhor, você precisa aprender a descansar nele, porque nós cremos que Ele nos dará tudo o que pedimos. Mas ainda que Ele não der nada, Ele já fez por nós aquilo que precisava. Ele é um Deus todo-poderoso. Sobre Ele está todo o poder, toda a glória, toda a honra, toda a majestade. Ele é digno de honra, de louvor, de adoração, de exaltação, de contemplação. A glória, a honra, a glória. Eu quero te dar uma notícia. O véu foi rasgado de cima a baixo. E você é convidado a entrar agora no santo lugar. Entrar confiadamente diante do trono da graça. Quando Deus manda fazer a arca da aliança, Ele estava representando uma realidade do céu. João, quando foi levado ao céu, ele viu uma sala. E nessa sala estava o cordeiro assentado em um trono. E em volta do cordeiro haviam 24 anciãos que ininterruptamente tiravam suas coroas e colocavam aos pés do cordeiro. Pedro disse que nós devemos entrar confiadamente nessa sala.
Queria que você fechasse os seus olhos e usasse a sua imaginação santa para imaginar Jesus se levantando desse trono, porque você está entrando lá agora. Neste lugar, E Ele te convida a vir até Ele. E Ele fala com sua voz doce e suave: o que queres que eu te faça? Você pode dizer a Ele agora aquilo que está no teu coração. Você pode dizer a Ele o que está passando agora, as suas necessidades. Isso não desonra a Ele. Você passou pelo altar de bronze e confessou os seus pecados. Você está vivendo uma vida de santidade. Você está sendo iluminado pelo Espírito Santo. Você está se alimentando da palavra. E você é um adorador. O Senhor quer te receber lá. a ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Normalmente, nós chamamos os líderes aqui na frente para orar por toda a igreja. Mas hoje nós estamos falando sobre oração. E hoje eu vou fazer diferente. Nós terminamos a nossa reunião orando. Eu quero muito te encorajar a desfrutar daquilo que Deus pode fazer. Deus quer que você aprenda a viver uma vida de oração. Nós somos uma comunidade de fé viva. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso da presença de Jesus em todas as nossas reuniões. Mas nós não estamos preocupados só com o número. Nós queremos que vocês vivam uma vida plena, desfrutando de tudo que Deus planejou para vocês desde a eternidade. Então nós vamos terminar orando nesse momento, pedindo ao Senhor que Ele nos faça viver essa alegria todos os dias de nossas vidas. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado por Tua presença, obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Nós somos gratos a Ti pelo Seu cuidado. Pedimos que o Senhor venha sobre nós e nos leve a viver uma vida de oração, Senhor. Muito obrigado. Nós só estamos começando uma caminhada nessa série e te pedimos que até o final nós sejamos imersos numa vida mais plena em Ti, Pai. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, Seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana incrível na presença de Jesus.